capítulo 8 do livro Eu Ainda Digo Sim. Momento decisivo 7, quando você descobre que o sexo muda com a idade. O cara estava empoleirado em um banquinho no balcão da cafeteria Starbucks. Ele tinha mais de 70 anos. Seu companheiro, quase certamente um pastor, estava sentado ao seu lado, falando em voz baixa. Mas o cara definitivamente não estava sussurrando. E aqui está o que tornou tudo ainda mais estranho. A conversa era sem dúvida sobre sexo. Para que fique registrado, se espionar é ouvir secretamente uma conversa, não tenho culpa. Junto com o resto da clientela da cafeteria, eu estava ouvindo abertamente. Deus abençoe essa pobre alma. De alguma forma, ele viveu 7 décadas e ainda não encontrou o botão de volume em sua língua. Tenho certeza de que você já viu esse cara ou alguém como ele. Eles falam em uma espécie de bolha que distorce a realidade, sem saber que sua voz normal de conversação pode preencher cada centímetro habitável de um quarteirão. Coloque um telefone em suas mãos e isso praticamente lhes dará um superpoder. A capacidade de prender a atenção de todos em um raio de 1 quilômetro quadrado e atrapalhar suas conversas. Espiritualmente falando, é o dom de ser um incômodo. Nós fizemos votos, ele fervilhava, batendo no balcão para dar ênfase. Ela tem a obrigação de entregar aquilo de que preciso. Uma vez por dia não é demais. O conselheiro estava tentando acalmá-lo, mas o homem não se calava e estava só começando. Eu não deveria ter que viver dessa maneira. Essa é uma ofensa passível de divórcio. Ouvi-lo era uma experiência conflitante. De mim sofria com a forma como aquele homem estava distorcendo seus votos de casamento em uma exibição evidente de egocentrismo. Como se dizia antigamente, o que faltava nele era muita coisa. Outra parte de mim só queria cutucar seu ombro para obter detalhes. Perdoe-me, mas falando sério, você tem 70 anos e quer sexo uma vez por dia? Que tipo de vitaminas você toma? A melhor parte de mim viu o quadro completo. Não era preciso ser profeta para ver que os problemas desse casal iam além da frequência sexual. Seus problemas não eram realmente sobre votos, libido, frigidez ou dever marital. Porém, o Senhor, uma vez por dia, não era muito diferente da maioria das pessoas casadas. Quer seja marido ou esposa, jovem ou velho, rico ou pobre, saudável ou enfermo, todos podemos nos identificar com o desejo de ter uma vida sexual diferente da que estamos experimentando. Por que isso acontece? O que você diria se fosse aquele conselheiro na cafeteria? Além de, por favor, pelo amor de tudo que é mais sagrado neste mundo, abaixe sua voz. E isso mudaria se o homem fosse mais jovem, talvez na casa dos 30, 40, 50 ou 60 anos? Eu sei que provavelmente é difícil para os leitores recém-casados entenderem porque agora é impossível separar alguns de vocês. Mas há mudanças significativas que acompanham o envelhecimento e tornam o sexo mais delicado e difícil. Se alguém vive o suficiente, o sexo pode ficar restrito a memórias queridas. Descobrir essas mudanças, que podem incluir o fim de uma vida sexual, é um momento decisivo. Nossa disposição para adaptar nossas expectativas sexuais a mudanças da vida revela algo sobre nossa alma. Mas qual é o nosso padrão para a mudança de expectativas? Honestamente, a Bíblia é relativamente silenciosa sobre o assunto de sexo e envelhecimento. Então, por onde começamos? Clichês não bastam. Sexo é algo muito íntimo e importante para ser reduzido a trivialidades. No momento em que percebemos que o sexo do futuro pode ser diferente do sexo do passado, como devemos nos sentir? Aliviados? Violados? Tristes? Atormentados por desejos sentimentais? Se você me permite, gostaria de passar adiante algumas coisas que aprendi em meus anos de estudo, aconselhando e perguntando a outras pessoas e sendo casado há quase 4 décadas. Sem cerimônias, vamos apelidar essa informação de a alma sábia e o envelhecimento do sexo. Mas primeiro deixe-me dizer algo sobre o formato deste capítulo. Depois de cada ponto principal, incluí uma seção chamada Conversa Sábia,
onde apresento algumas sugestões simples de como você e seu cônjuge podem discernir, discutir o material. Por quê? Porque a sabedoria é inútil se não for aplicada. E sejamos honestos, é muito mais fácil ler ou pensar sobre sexo do que falar a respeito. O casamento é uma aventura em unidade, e unidade requer comunicação. Pode parecer estranho começar, mas Deus age em casais de maneiras profundas quando eles abrem suas almas para discutir coisas que realmente importam. Portanto, tenha paciência comigo e experimente. Então, veja o que Deus fará. A alma sábia sabe. Sexo é uma parte, não o todo. Apenas para que nossos termos fiquem claros, a verdadeira intimidade não precisa incluir sexo. Em um mundo caído, e especialmente em uma era de individualismo expressivo, nossos desejos pecaminosos instintivamente movem o sexo para o centro. Para o crente, porém, intimidade não é equivalente a sexo. Antes, ela é ajudada pelo sexo da mesma forma que meu telefone é ajudado quando uma nova torre de celular é construída. Graças à minha atual operadora, morar na Flórida significa viver cada dia com um sinal fraco. Isso dificilmente se qualifica como uma aflição, mas enfraquece minha conexão com outras pessoas. Uma nova torre de celular no local certo torna a conexão forte. O sexo é uma nova torre de celular para a intimidade. Ele aproveita nosso senso do tema afeição e o estimula por meio do deleite compartilhado entre marido e mulher. Sim, as pessoas podem viver sem toda a potência do sinal de telefone, e alguns casais são forçados a viver totalmente sem sexo. Mas ter esse estímulo é bastante agradável. O casamento é mais do que o sexo, muito mais. Entretanto, no que se refere aos benefícios adicionais, o sexo é algo muito bom. Não é difícil entender por que um casamento privado de sexo encontra dificuldades. Penso que é por isso que Paulo é tão direto com os casais coríntios. Não vos priveis um ao outro. Ele exorta em 1 aos Coríntios 7:5. Ele simplifica: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. 1 aos Coríntios 7:3. Aparentemente, o sexo é tão essencial para casamentos saudáveis que Deus não hesitou em usar um homem solteiro para nos lembrar disso. Importante? Sem dúvidas, mas uma vida sexual de tirar o fôlego é sinônimo de um casamento saudável? Nem de longe. A soma de nosso casamento é maior do que o uso de nossas partes. Essa frase não é apenas um trocadilho. Mesmo entre os casais cristãos piedosos, o sexo encontra maneiras de se tornar o centro e faz com que a parte ou as partes pareça o todo. Acontece quando o sexo é ótimo. Acontece quando o sexo é defeituoso e precisa de conserto. Um período de abstinência dificilmente nos faz pensar menos sobre sexo. Durante um furacão no ano passado, ficamos sem água por dias. Aprendemos imediatamente que a interrupção de algo essencial basicamente torna isso o centro da atenção. Mal passava uma hora sem que estivéssemos pensando em água, sonhando com chuveiros quentes, torneiras escorrendo e gelo fresco. Tudo porque estávamos sem água. Lembro-me de ter uma conversa bastante comovente com um homem de quase 70 anos. De maneira muito humilde, honesta e inteligente, ele descreveu a desaceleração de sua vida sexual e algumas das maneiras pelas quais Deus estava agindo neles como casal. Aconteceu ao final de um seminário enquanto as pessoas circulavam, então aproveitei a oportunidade para perguntar: o que você gostaria de dizer às pessoas casadas mais jovens neste salão sobre como se preparar para o que vão experimentar? Vou parafrasear sua resposta. Não reduza a união ao sexo. Certifique-se de que a sua sexualidade inclui comunicação, intimidade e afeto, porque pode chegar o dia em que o sexo fique de lado. O que permanece são as coisas que você valorizou, outras coisas que você valorizou. Meus amigos, muitos de nós simplesmente não percebemos quantos casais vivem em frustração incrível porque desejam sexo consistente com o cônjuge, mas algo está errado. Talvez um furacão tenha atingido seu relacionamento, ou talvez o encanamento simplesmente não esteja funcionando direito.
O sexo é delicado e facilmente abalável. Quando cônjuges, por razões compreensíveis como mudanças hormonais e físicas, abuso passado ou infidelidade recente, têm dificuldade em responder à iniciativa sexual ou se sentir sexualmente atraente. É o paradoxo do sexo. Quando está indo bem, pensamos muito nele e queremos proteger a cadeia de abastecimento. Quando não está, é como a criança com problemas na família que domina nossa atenção porque está indo mal. Acho que o ponto que estou destacando é que em quase todas as épocas da vida, o sexo tem uma forma de se esgueirar para o centro. Conversa sábia. A conversa sábia considera o passado. O passado tem uma influência poderosa em como pensamos sobre sexo no presente. Com frequência, ele molda o papel que o sexo desempenha no casamento. Você consegue identificar alguma forma positiva de acordo com a qual o passado influenciou o seu pensamento sobre sexo? Deus muitas vezes nos surpreende com delícias escondidas no quarto. Você consegue descrever para o seu cônjuge de uma maneira específica como Deus o surpreendeu? Faça também o inverso. O passado obscureceu o lugar da sexualidade saudável de alguma maneira? Que frutos ruins você consegue localizar? Não tenha medo de encarar a imperfeição de frente. Deus é maior e sua graça corre sobre nós quando abrimos nossas almas de maneira tão íntima. Peguem-se a Deus juntos. Ele está presente e pronto para abençoar nossos passos humildes em direção a Ele. Tiago, capítulo 4, verso 6. A alma sábia sabe. Não existe normal. Esqueça o normal. Ele não ajuda. Não se trata aqui de defender o sexo anormal, seja ele qual for, ou de fixar nossas expectativas em terremotos extraordinários de orgasmo que constantemente aumentam na escala Richter. Eu estou simplesmente dizendo que não existe uma situação normal. Normal define o que geralmente acontece. Trata do que é padrão ou habitual. Mas se você supõe que há algo normal ou normativo na vida sexual de um casamento duradouro, você está contrabandeando algumas suposições inúteis. Primeiro, presumir que há um normal estabelece padrões fora da realidade de seu casamento específico. Nem todas as suposições são ruins. Por exemplo, como regra geral, para aconselhamento pré-marital, é bom saber que os homens ficam prontos para o sexo mais rapidamente do que as mulheres. Mas o sexo surge de uma convergência de fatores que variam com a idade. Nossos corpos mudam, nossos desejos mudam, nossa química muda, nossa saúde muda, nosso ambiente muda, nossas necessidades mudam, nossa resiliência muda e nossa energia definitivamente muda. Para seguirem fortes, os casais precisam antecipar essas mudanças juntos e marcá-las como um convite de Deus para definir normal de uma forma que se adapte e sirva ao seu casamento em particular. Sexo ofegante e apaixonado até a velhice não é uma promessa bíblica, ou talvez sequer uma expectativa razoável. Independentemente do que dizem os estudos, o sucesso sexual não pode ser definido independentemente dos indivíduos de um determinado casamento. Como observou um autor, os cristãos devem reconhecer que os cientistas, com pranchetas que observam outras pessoas fazendo sexo, não possuem uma percepção realmente firme do que significa algo normal. Segundo, a ideia de normal cria expectativas desnecessárias no casamento. A frase "a maioria das pessoas da nossa idade ou situação faz isso" pode se tornar uma ferramenta de condenação, uma clava que bradimos em favor de nosso próprio benefício egoísta. Aquele senhor mais velho sobre quem falei no início deste capítulo, que estava batendo no balcão da cafeteria Starbucks e exigindo sexo diário, provavelmente estava agindo com base em alguma visão egoísta do que é normal. Expectativas concebidas em algum momento da jornada permaneceram insatisfeitas, revelando um coração que amava o ato sexual mais do que a sua esposa. O que se seguiu, você sabe, seu coração exigente foi o centro das atenções em uma cafeteria. Se sua esposa estivesse lá, tenho certeza de que ela teria uma história diferente para contar.
Quando as expectativas conduzem nosso relacionamento físico no casamento, a intimidade em seu lugar aparecem a culpa e a vergonha. Não estou fazendo o que deveria. Ou a raiva, meu cônjuge não está fazendo o que deveria. O sexo nunca será prazeroso ou duradouro quando conduzido pelas demandas de um em vez do prazer de dois. Conversa sábia. O normal não pode ser prescrito. Antes deve ser definido por meio de uma conversa regada à oração e cuidado. Conversem sobre que tipo de ritmo serve melhor ao casamento atualmente. A conversa só pode ser sábia portanto, não deixe de discutir esse assunto por ser delicado. Convidem um ao outro para comentar honestamente sobre a frequência de vocês. Está definida no nível certo? Por quê? Por que não? Não acuse. Faça perguntas e ouça a resposta de seu cônjuge. Lembre-se de que sexo é um tópico de conversa que Deus já iniciou conosco em Sua palavra. Então, haja com confiança, crendo que Deus deseja abençoar suas tentativas de compreender e amar um ao outro de formas melhores. A alma sábia sabe. Intimidade duradoura requer graça duradoura. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. 1 Coríntios 3:10. Deus deu a Paulo um grande dom, uma habilidade e poder infundidos pelo Espírito, para incutir doutrina nos cristãos, edificar cristãos para as igrejas e edificar as igrejas para a missão de Deus. Deus também deu aos crentes casados um grande dom, uma grande graça. É a capacidade e o poder dotados pelo Espírito de construir um casamento saturado pela graça, marcado por intimidade duradoura. A graça vem embutida na aliança do casamento. No momento em que um casal diz sim, Deus começa a trabalhar intensamente para o sucesso de seu casamento. Esse sucesso inclui graça para que os cônjuges se tornem mais íntimos à medida que envelhecem. Um bom casamento não precisa que o sexo seja o centro. Um bom casamento não precisa de uma vida sexual carregada de expectativas. Um bom casamento e um bom sexo a propósito precisa de muita graça. A graça não apenas nos salva, ela fica conosco para a lua de mel e os anos que se seguem. Tito capítulo 2, versos 11 a 15. A graça também tem voz. Para os cônjuges que buscam desfrutar sexualmente um do outro por muito tempo no porvir, a graça diz algumas coisas específicas que vale a pena ouvir. Primeiro, a graça diz: minha visão de bonito e belo é meu cônjuge. Cantares, capítulo 1, verso 15 e 16 e capítulo 4, verso 7. Uma coisa que me impressiona sobre o Cântico dos Cânticos, livro frequentemente esquecido no Antigo Testamento, é como Salomão e sua noiva estão diretamente focados um no outro. Rostos e formas são oferecidos com descrições tão vívidas que alguém pode se perguntar qual seria a classificação indicativa para o livro. Esse livro me lembra uma canção popular de quando eu era criança. Só tenho olhos para você. Quando nossos olhos estão corretamente fixados em nosso cônjuge, as definições culturais de beleza tornam-se quase irrelevantes. A beleza, como diz o ditado, está nos olhos de quem vê. A graça torna nosso cônjuge incrivelmente belo para nós. E é ela que o mantém assim pelo resto de nossas vidas. Quer fique lindo em uma roupa de banho ou em uma cadeira de rodas, a graça embeleza nosso cônjuge para nós. Ela ajuda a nos aprofundarmos cada vez mais no amor, mesmo quando a idade executa sua vingança contra nossa aparência. De que outra forma se pode explicar o fenômeno de belas mulheres que se casam com homens que têm rostos que apenas uma mãe poderia amar? A graça explica o espanto que existe desde a era dos dinossauros. Como ele conseguiu ficar com ela? A graça embeleza o que contempla. Em seguida, a graça diz: o passado deve ficar no passado. Para os recém-casados, a recepção do casamento é uma distração da missão pós-cerimônia. Ficar a sós, sem roupa e começar a festa o mais rápido possível.
Uma cerimônia de casamento oferece muitas delícias, mas poucas são tão doces quanto a permissão divina e da comunidade para fazer sexo, bastante sexo, ou pelo menos tentar. E por que não? Desfrutar sexualmente um do outro é lindo e natural, um presente de casamento sagrado de nosso Pai Celestial. Os anos de recém-casados se tornam uma aventura de explorar o corpo um do outro e desfrutar das delícias que vêm quando desembrulhamos o presente do sexo. Provérbios 5, versos 18 e 19. Sim, abuso, parceiros anteriores, vergonha, desinformação e expectativas erradas muitas vezes tornam essa união muito mais complicada do que a indústria do entretenimento nos faz pensar. Mas a maioria dos casais vê o casamento como um novo começo e deseja que seu leito conjugal seja um espaço seguro e imaculado onde a intimidade floresça. Hebreus 13, 4. Dito isso, mesmo os recém-casados podem não perceber o impacto de um intruso perigoso da intimidade. Os casais costumam chegar ao altar com o que podemos chamar de fator X. Com isso, quero dizer o conhecimento de ex-namorados, ex-namoradas, ex-cônjuges, a realidade de parceiros sexuais anteriores ou talvez arrependimentos profundos sobre atitudes insensatas um com o outro. Independentemente da pureza ou promiscuidade de seu caminho para o casamento, todo cônjuge chega nesse momento mágico acreditando que o que eles compartilharam fisicamente será sagrado e único. E aqui está a questão principal. Quando os recém-casados chegam já tendo aberto o presente do sexo, como acontece com muitos, isso pode despertar temores inesperados sobre comparações com parceiros anteriores, pontadas de ciúme irracional e ansiedade ou inquietações sobre se o sexo dentro do casamento pode ser prazeroso. Diego adorava Clarice. Ele dizia a qualquer um que quisesse ouvir que conhecê-la foi um presente imerecido vindo direto do céu. Clarice se apaixonou por Diego no trabalho, no exato momento em que o viu ajudar uma senhora idosa a passar pela porta e entrar em seu carro. Eles namoraram por 8 meses e então marcaram a data do casamento. Uma noite, enquanto eles estavam abrindo o coração e trocando histórias, Diego descobriu que Clarice não era virgem. Nem perto disso. Ele não ficou totalmente surpreso pela forma como Clarice descrevera seu passado. Ele também sabia que, verdade seja dita, não estava em posição de julgar. Havia rumores em certos círculos de que as conquistas de Diego na faculdade eram lendárias. Mas Diego se sentiu incomodado com a notícia. De fato, ele percebeu que era um hipócrita machista por alimentar esses pensamentos em sua mente. Não obstante, um fantasma intruso sussurrava perguntas no ouvido de Diego. Será que a relação sexual dele seria invadida por pensamentos do passado dela? Ele seria inconscientemente medido ou comparado com um dos ex-namorados de Clarice? E por que a ideia de outro homem tocando sua esposa o deixava louco? Clarice controlava melhor a situação. Para ela, o passado de Diego não era uma questão. Era uma história antiga, coisas que ela mal conseguia lembrar. Os casais podem ficar presos ao passado em diálogos antes do casamento, durante os ajustes de recém-casados e até mesmo em choques posteriores que podem surgir quando uma pessoa tenta dar conta de passar o resto da vida com um pecador. Em cada etapa, a luta com o passado é real. Boa notícia é que ela não precisa ser permanente. Bom aconselhamento do tipo que orienta noivos e casais em conversas necessárias ajuda a silenciar o passado e a proibi-lo de fazer futuras visitas. Contudo, se isso permanecer, há algo mais poderoso do que um bom aconselhamento disponível para casais antes ou depois do casamento. É a graça, implacável, teimosa e incrível graça, que nos dá o poder de esquecer sussurros intrometidos e de nos fixarmos no que honra a Deus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.
Filipenses 4:8. A boa notícia é que a graça de Deus, por fim, substitui nossas histórias separadas, criando um futuro unido. A vida sexual fica mais rica porque estou esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Filipenses 3:13. Converse com quaisquer casais que superaram esse obstáculo e eles confirmarão rapidamente que a experiência de Deus unindo-os para o futuro foi muito mais poderosa do que quaisquer lembranças ou complicações do passado. Tenham ânimo, o mesmo será verdade para vocês. Terceiro, graça diz: não vou definir você por seus piores momentos. Muito sexo no casamento diminui ou se interrompe por causa de um certo tipo de narrativa interna. Começamos a ver o outro por meio de suas fraquezas, seus erros ou até seus pecados. Rotulamos nosso cônjuge com base em seus piores momentos. A graça fala aqui também. Ela diz: vejo além de seus erros o bem que você pretendia. A graça se recusa a aceitar um perfil conjugal elaborado a partir de suas fraquezas. Quando a graça se olha no espelho, diz: pela graça de Deus, sou o que sou. 1 aos Coríntios 15:10. Quando a graça olha para o nosso cônjuge, ela diz: é justo que eu assim pense de você, porque o trago no coração, pois você é participante da graça comigo. Adaptação de Filipenses 1:7. Você já leu Hebreus 11? É a surpreendente galeria dos fiéis do Antigo Testamento que parecem ter sido aleatoriamente incluídos na carta. Dentro do capítulo estão nomes como Sansão e Raabe. Alguns são líderes que alcançaram grandes alturas antes de cair em abismos profundos e sombrios. No entanto, lá estão eles, aparecendo em Hebreus 11 como personagens do Antigo Testamento que têm sido submetidos à reciclagem de sua imagem. O que mais me impressiona nessa lista é como o autor de Hebreus se lembra apenas dos melhores momentos de suas histórias. Com Sansão e Raabe, é como se eles tivessem sido arrancados do monte de lixo da história e limpos pelas memórias do que fizeram certo. Que graça maravilhosa! Potente que lembra pessoas complicadas como Sansão ou Raabe apenas em seus melhores momentos. A graça recupera o passado lembrando-se dos melhores momentos de uma pessoa e não de seus erros de gravação. Essa é a maneira prática segundo a qual vivemos a verdade do Evangelho. Se a morte e a ressurreição de Jesus nos dizem alguma coisa, é que o pior comportamento de nosso cônjuge não é a declaração final sobre sua vida. No Evangelho, a vida de Cristo brilha sobre nossa morte. E à medida que o nosso casamento avança, temos a oportunidade de olhar para o nosso cônjuge pelas lentes dessa graça transformadora. As mesmas lentes pelas quais Deus nos vê. À luz da graça, as memórias podem ser redimidas. À luz da graça, podemos deixar que o que Deus fez em nosso cônjuge o defina, em vez de suas falhas. E podemos deixar que essa graça ilumine nossas conversas atuais e esperanças futuras. Conversa sábia. Leia as páginas anteriores e veja as palavras que a graça nos diz. Qual delas parece mais relevante para o seu casamento? Peça seu cônjuge que responda a mesma pergunta e ouça atentamente sua resposta. A graça atua sobre a alma como a água sendo fervida. Ela lança uma chama sob a superfície para que as impurezas possam subir ao topo de nossa consciência. A graça nos leva a encontrar a lei em ação dentro de nós. Romanos 7:21. E nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Tito 2:12. Você está ouvindo a voz da graça com mais clareza? Vocês podem ver as coisas com mais clareza no início. A forma como você reage a essa realidade, com orgulho ou humildade, pode determinar se você experimentará mais graça. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Humilhe-se perante seu cônjuge hoje, frute de mais graça. Ele o conduzirá a ter sabedoria no casamento. A alma sábia sabe. Mantenha o senso de humor.
Talvez a maneira mais prática de mostrar graça ao nosso cônjuge seja rindo. Na verdade, penso que é preciso ter um toque de loucura para desfrutar de um casamento duradouro. Às vezes, isso significa tolerar a mesma loucura, ou o que pode parecer ainda mais loucura em seu cônjuge. Pense nisso. O casamento une duas pessoas com histórias notavelmente texturizadas, une duas pessoas que sofrem e pecam. Então, o casamento requer que duas pessoas compartilhem um banheiro, contas bancárias e uma cama. Resultado de todo esse compartilhamento, nós, casados, nos tornamos especialistas nas tendências, nos pecadinhos, nas inclinações, nas falhas e nas tentações de nosso cônjuge. A certa altura, você pode completar a frase de sua esposa ou realocar seu marido para a casa de cachorro só de olhar. O casamento é como um Wikileaks relacional. Ele expõe todas as nossas informações confidenciais, nossa preguiça, depressão, ganância, ansiedade e arrogância. O casamento nos expõe. A única maneira de sobreviver a esse tipo de exposição é ter senso de humor. Em outras palavras, devemos ser loucos o suficiente para encontrar alguma risada em meio ao pecado e às fraquezas, tanto nossas quanto de nosso cônjuge. Essa é a única maneira de sobreviver aos absurdos da instituição do casamento. Chesterton disse bem: um homem e uma mulher não podem viver juntos sem terem uma espécie de piada eterna contra o outro. Cada um descobriu que o outro é um tolo, mas um ótimo tolo. Essa grandeza, essa grosseria e esse esplendor de loucura é o que todos nós encontramos naqueles com quem temos contato íntimo, a base duradoura de afeto e até de respeito. As coisas que tornam o afeto duradouro, de acordo com Chesterton, é ter um senso de humor longânimo. Fraquezas e excentricidades deixam de ser uma irritação e tornam-se um alívio cômico. Portanto, a melhor coisa que podemos fazer é aprender a rir das fraquezas de nosso cônjuge e das nossas. Um dos melhores momentos para o marido e a esposa verem e recontarem essa piada eterna é quando seus corpos nus são oferecidos ao serviço mútuo. É glorioso quando marido e mulher descobrem que seus primeiros anos de novidade sexual amadureceram em temporadas de sagrada unidade e intimidade. Aprender com o tempo para servir um ao outro com o corpo é uma dádiva de Deus que somente eles possuem. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versos 3 e 4. Sim, isso exige tempo, paciência e conversa. Mas no fim, o marido e a esposa aprendem a relaxar juntos e a se dar livremente e a buscar o prazer um do outro, em vez de prazeres roubados ou egoístas que podem ter caracterizado suas vidas antes do casamento. Provérbios 9, versos 17 e 18. É notável, misterioso e glorioso que grandes tolos se encaixem. Os dois realmente se tornam uma só carne. Gênesis 2, 24. Mais bodas trazem mais risadas. Quando as crianças aparecem, elas chegam com um superpoder embutido: sugar a vida sexual de seu corpo e de seu lar. Conforme os empregos se tornam exigentes, o ritmo sexual habitual de um casal pode ser afetado. Então, com o tempo, nossos corpos se tornam rebeldes. Eles retêm água, peso e gás e se recusam a abrir mão de qualquer um desses tesouros, exceto o terceiro. Antes que você perceba, a gravidade assume o controle e nossos contornos descem. Nos homens, nossos cabelos fazem truques de mágica, desaparecendo de nossas cabeças e reaparecendo em lugares menos atraentes, como orelhas e nariz. Toda essa variedade de questões torna a tentativa do sexo mais complicada. Isso pode deixar casais mais maduros com uma vida sexual semelhante a um eclipse solar. Ainda há momentos em que seus corpos se alinham física e emocionalmente, mas infelizmente o evento dura apenas 5 minutos. Todas essas circunstâncias amontoadas contra a realização no leito conjugal, você precisa aprender a rir. Do contrário, vai acabar chorando. Foi uma ótima noite romântica. Com 4 filhos em casa, a ideia de terminar a noite indo, digamos, estacionar foi uma sacada genial. Os casamentos precisam desse tipo de tempero picante, argumentei com Kim. Vamos desligar o motor, colocar um rock clássico e criar a memória. O tempero picante
Deve ter sido contagioso, porque o cara batendo na janela também estava apimentado. Infelizmente, seu tempero estava confinado ao seu linguajar. Aparentemente, desligamos o motor em sua propriedade, um gesto que ele interpretou como uma violação de seus direitos constitucionais. Ele criou uma bela memória. 10 minutos depois, a polícia chegou. Eu fiz de tudo para explicar, mas aqueles minutos ouvindo o dono da propriedade, com seus olhos furiosos de caçador de comunas, ditando para mim as leis estaduais e locais, me convenceram de que eu iria para a cadeia. Eu me vi nitidamente encurralado no pátio da prisão, explicando aos criminosos cobertos de tatuagens como peguei de 3 a 5 anos por estacionar com minha esposa. Eles perceberiam a ironia e ririam alegremente comigo. Então me espancariam. Felizmente, a polícia tinha um senso de humor melhor do que o proprietário do imóvel. Recebemos uma advertência e um aviso para não voltarmos. Eu entendi que isso significava que estacionar era legal, apenas não ali. Encontramos lugares melhores. Riam de vocês mesmos, riam de suas lutas, riam das mudanças que o tempo traz. Todos nós somos tolos gloriosos que precisam de graça para ficar juntos em um mundo caído. Poucas coisas conquistam isso mais do que rir juntos de nossa tolice. Conversa sábia. Tenho uma personalidade muito séria, então Kim acaba rindo mais do que eu. Algumas vezes é difícil para mim entrar no clima. Às vezes me levo muito a sério. É uma das coisas que mais me incomoda em mim. Kim, em contrapartida, adora isso em mim. Isso dá a ela um material infinito para risadas. Você se identifica com minhas fraquezas? Como seu cônjuge avaliaria o seu senso de humor? O que em relação ao humor o faz transmitir graça? Conversem sobre os fatores estressantes que afetam seus desejos sexuais agora. Se seus desejos têm mudado ultimamente, fale sobre o motivo e convide seu cônjuge a pensar e orar a respeito com você. Quando a vida fica agitada, esse tipo de conversa pode ficar esquecida. Se necessário, marque um horário. E não se esqueça de levar uma piada. Fim do sexo. Sexo é ótimo, mas também é temporal. Mesmo quando falamos de sexo duradouro, estamos falando apenas desta vida. Não há casamento no céu, Mateus 22:30. Então é bastante lógico que não faremos sexo. Mas o sexo, como casamento, nunca foi feito para ser um fim em si mesmo. Deus nunca descartaria algo tão glorioso se não houvesse algo melhor para substituí-lo. O sexo foi criado como um antegozo de algo maior. A alegria e o deleite superiores que experimentaremos estando com Jesus no novo céu e na nova terra. Essa verdade de que o casamento é temporário e foi feito para ser um sinal de glória para nos apontar a Jesus, pode atingir você de duas maneiras diferentes. Alguns de vocês podem estar dizendo: ótimo, o sexo sempre foi carregado de complicações para nós e ficar sem ele não será uma grande perda. Outros casais podem ficar profundamente desapontados, sentiram falta de experimentar um ao outro de uma maneira tão íntima e agradável. Você pode até perguntar: como Deus pode ser glorificado no céu negando-nos um dos poucos êxtases que experimentamos na terra? Adoro a maneira pela qual C.S. Lewis respondeu a essa preocupação. Eis o que ele escreveu em seu livro sobre milagres. Acho que nossa perspectiva atual pode ser como a de um menino que, ao ouvir que o ato sexual é o maior prazer corporal, pergunta imediatamente se você come chocolates ao mesmo tempo. Quando lhe dizem que não, ele pode considerar a ausência de chocolates como a principal característica da sexualidade. Seria em vão dizer-lhe que a razão pela qual os amantes em seus arroubos carnais não se importam com chocolates é que eles têm algo melhor em que pensar. O menino conhece o chocolate, não conhece a coisa positiva que o exclui. Estamos na mesma posição. Conhecemos a vida sexual, não conhecemos, exceto em vislumbres, as outras coisas que no céu não deixarão lugar para ela. Meus amigos, o fim do sexo será o início de algo mais glorioso, algo que excede a demanda de uma vez por dia de um cliente septuagenário da cafeteria Starbucks. Algo melhor do que vocês podem imaginar. O prazer em um mundo saturado de pecado é sempre abafado por nossa queda.
Mas está chegando o dia em que romperemos as amarras da imperfeição para experimentar o prazer de forma totalmente pura e desimpedida. Um orgasmo na Terra nem sequer se compara ao deleite de estar na presença da dança divina entre as pessoas da Trindade. A maior alegria em entrar em comunhão eterna com Deus. Esse é o fim para o qual fomos criados. Portanto, aproveite o sexo enquanto você o tem, mas faça isso lembrando que o melhor ainda está por vir. Momento decisivo 7. Quando você descobre que o sexo muda com a idade. Há mudanças significativas que acompanham o envelhecimento e tornam o sexo mais delicado e difícil. Se alguém vive o suficiente, o sexo pode ficar restrito a memórias queridas. Descobrir essas mudanças, que podem incluir o fim de sua vida sexual, é um momento decisivo. A decisão pela verdade. Considerarei intimidade como equivalente a atingir o orgasmo? Ou minha compreensão de sexualidade incluirá comunicação, intimidade e afeto, preparando-me para o dia em que o sexo será secundário? O custo exigido. A visão irreal do que é normal lançará culpa e vergonha sobre o meu cônjuge. Definiremos o normal juntos de uma forma que se adapte e sirva ao nosso casamento em particular. A oportunidade de exaltar a Deus. Ficarei amargurado e irado quando nossa vida sexual não alcançar ou não satisfazer mais as minhas expectativas? Definirei meu cônjuge por meio de seus piores momentos? Ou nossa vida sexual será construída em graça e na alegria para que tenhamos olhos apenas um para o outro e possamos rir juntos conforme envelhecemos? Isso edifica a alma. Deixarei que o arrependimento e a ansiedade pelas memórias e complicações do passado me roubem a alegria com meu cônjuge? Farei o perdão de Deus cobrir nossas histórias separadas e criar um novo futuro unido para o nosso casamento? Como isso define o nosso destino? Ficarei decepcionado por não haver casamento e sexo no céu? Ou viverei e amarei por causa de uma alegria superior que virá na comunhão com Deus? Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixe o seu gostei, o seu comentário e compartilhe com mais pessoas.